Bom, hoje eu gostaria de falar sobre o psicanalista Magno Machado Dias, M.D. Magno, ou simplesmente o Magno, como a comunidade psicanalítica a ele se referia. E, antes de mais nada, eu gostaria de expressar o meu espanto, a minha surpresa de o seu falecimento ocorrido no dia 4 de agosto, muito recente, não mereceu uma cobertura pela imprensa e também não houve grandes e múltiplas manifestações a partir da comunidade psicanalítica, o que me estranha muito, porque ele era, no mínimo, um pensador da psicanálise. Se pode divergir, e muitos divergiram dele, nas suas ideias, nas suas opiniões, mas ele teve um efeito impactante, muito significativo, na estagnação que a psicanálise vivia, digamos, a partir dos anos 70, quando ele e Beth Milan fundaram o Colégio Freudiano do Rio de Janeiro, que, segundo a Beth, foi fundado num barzinho em Paris e que contou com o aval do próprio Lacan. Poucos testemunham a morte do Magno, cuja causa não foi anunciada, entre eles Luciano Elias, Marco Antônio Coutinho Jorge e a própria Beth Milan. Eu tive um encontro com ele, me analisei com ele durante alguns tempos, quando eu frequentei o Colégio Freudiano do Rio de Janeiro, onde estudei e comecei a minha formação. Eu acho espantoso que não se faça uma menção à importância dele na cultura. Ele era também um pensador da cultura, como aponta o depoimento de Beth Milan, que nesse congresso, o chamado Congresso da Banana, que está aqui na revista Revirão, o seu número 2, né? A meu ver, é uma das mais bonitas revistas de psicanálise que existem, né? No sentido de uma certa vocação para a alegria, para a falta de caretice, para a posição crítica, para chamar a atenção da estagnação do meio analítico em relação ao avanço da teoria e mesmo da prática, ainda que isso seja altamente discutível, como, por exemplo, a questão do tempo lógico, né? Que o Lacan recomendou, mas de modo de uso prudente. O que se seguiu foi que os lacanianos banalizaram o uso do tempo lógico e chegando a despertar uma crítica muito severa da parte de alguns analistas que também seguem Lacan, porque teria havido uma banalização, uma sistematização do uso do tempo lógico, que implica as sessões curtas, para ser mais resumido. Mas eu gostaria de falar da minha experiência, uma experiência ao, a um determinado momento em que eu fazia análise com o Ordem Vital Brasil e perguntava a ele: escuta, tem algum autor que seja interessante, que pense um pouco fora da caixinha dos modelos médicos ou modelos culturalistas? E o Orson me disse: tem um rapaz aí chamado Magno e tal, que está dizendo umas coisas interessantes. E o Oro já usava noções lacanianas nos anos 70. Quer dizer, compartilhando esse pioneirismo da introdução do ensino de Lacan no Brasil.
né? Usava, por exemplo, na terapia de grupo, na grupoterapia, né, noções como objeto A, objeto causa de desejo, despertando assim um certo susto nos, nos membros do grupo, que estranhavam essa nomenclatura e que correspondia à introdução do pensamento de Lacan no Brasil, nos anos 70. Né? E eu fui até lá, achei um cara assim, as chamadas transferências, né? Achei um cara que tinha uma disposição muito grande para a alegria, para a inovação, para quebrar um pouco a estratificação dos conceitos psicanalíticos, isso que ele chama tanta atenção, da diferença entre ficção, com C cedilha, e ficção com X, né? Para fazer essa distinção entre os significados cristalizados e aqueles que são inventados. Ele se alinhava entre aqueles que buscavam um significante novo, né? Por um novo significante, diz aqui o número 3 da revista Revirão, da revista do Colégio Freudiano. Quem sabe o novo significante para o Brasil seria, a proposta dele, o Brasil se caracterizaria por ser maneiro, essa noção do maneiro. São propostas para que a gente pense a especificidade do Brasil. Será possível esse projeto? Será que ele resulta em alguma inovação do ponto de vista científico? Né? A Beth Milan chama a atenção, por exemplo, que a característica dos franceses é le droit, o direito. A dos ingleses, the humor, o humor. Dos espanhóis é el honor, a honra. Né? E o Brasil? Seria a cultura do brincar, segundo ela. Essa coisa carnavalesca, essa disposição para a alegria que o Brasil tem e que chama a atenção dos estrangeiros, dos outros países, até na sua tentativa de nos apreender e prender num estereótipo. Mas, enfim, isso desde os anos 70, dos anos 80, era um motivo de indagação do Magno para alcançarmos isso, que seria a especificidade brasileira. O que é isso? O que é o Brasil? Quem somos nós? Né? O que somos? O que podemos fazer? Então, é um psicanalista, é um pensador da cultura, é alguém que tem uma obra muito grande, uma obra vasta, com vários títulos, apontando para várias situações. Por exemplo, isso aqui, um dos primeiros livros, né? O Patológico, isso já vem encarnado no título, né? Essa disposição para brincadeira, para o xiste, que estaria do lado da interpretação. O xiste é a interpretação psicanalítica. Magno foi quem também traduziu o seminário, livro 20, mais ainda, do Lacan, né? A versão dele. Essa questão, por exemplo, da estátua de Bernini, mostrando Santa Teresa gozando o gozo como um acontecimento do corpo. Magno fez essa tradução, embora alguns a contestem, mas enfim, está aqui o trabalho de alguém que era muito produtivo. E alguém que, por exemplo, brincando, dizia, contrariando um pouco os ditos populares, né? Não se dá pérola para porco. Ele disse, não, ao contrário, é preciso que se deem também. Essa preocupação com o sexo dos anjos, a questão da sexualidade do falanjo, né? Homem, mulher, e o falanjo, e o falacer.
Isso seria um dos aspectos que caracterizam a sexualidade humana e que fazem com que a gente compreenda que falar de amor é já fazer amor, num certo sentido, né? Aqui a música, ele também tem alguma contribuição na escrita musical, a consideração do inconsciente como sendo de ordem musical, um seminário sobre isso. Aqui é uma espécie, no mínimo, de uma glosa, um seminário de 77, 78, uma glosa de Guimarães Rosa, numa escrita que rompe com os padrões estabelecidos a partir da análise do livro Primeiras Histórias, do Guimarães Rosa, né? Que fazem com que o leitor perca os sentidos, pelo menos os sentidos habituais, os sentidos cristalizados, né? Os sentidos estratificados. A consideração da obra de arte como ocupando o mesmo lugar do analista. Quando falamos de uma obra de arte, estamos não no lugar do analista, mas sim no lugar do analisante. Falamos muito mais de nós mesmos. A partir de A Terceira Margem do Rio, por exemplo, de Guimarães Rosa. Aqui, um seminário sobre, mais uma vez, a questão do Brasil, a influência que recebemos dos franceses, dos positivistas, essa inscrição com que damos a nossa bandeira, né? Ordem e progresso, uma certa submissão ao positivismo, uma espécie de entrada numa certa ordem colonial que foi criticada num manifesto feito pelo Magno, em 1985, propondo uma separação de poderes na criação do campo freudiano, numa disputa de poder a partir da sua divergência com o herdeiro de Lacan, Jacques Alain Miller. Então, aqui ainda existe uma leitura que faz didática no sentido de comparar metáfora e metonímia, figuras de linguagem com que nós nos constituímos. Nós somos filhos da linguagem, segundo Lacan, segundo Freud. O Magno coloca a ordem do lado do sintoma e o progresso do lado do desejo, do lado da metonímia. Metáfora e metonímia, sintoma e desejo. Uma ilustração didática que faz com que a gente se atrapalhe um pouco quando vai cantar o hino nacional. Uma emoção estranha tenta nos estrangular, como se reconhecêssemos a nossa patologia de alguma maneira. A nossa submissão, por exemplo, à língua do colonizador. O que quer que façamos em relação a um processo neocolonial, temos que admitir que falamos a língua do colonizador, ainda que nos diferenciando uma língua portuguesa, um certo jeito de falar a língua portuguesa, a língua brasileira. Isso poderia se estender a qualquer sujeito em análise, no sentido de bem dizer cada vez melhor, singularmente, o seu sintoma, o seu jeito de se organizar no simbólico, no imaginário e no real, levando em consideração essa virtualidade da língua, seja ela do colonizador ou não. Essa língua que está permanentemente se abrindo a partir de criações populares, que vem do morro, por exemplo, né? Do funk, do baile funk, do tá ligado,
né, que entra certo tipo de gíria, que começa a frequentar, a adquirir certos status de cidadania no meio de comunicação de massa. A comunicação de massa era um dos objetos de estudo do Magno. Ele tem uma teoria da comunicação em função do que ele chama de impérios, e ainda que ele discuta essa sofisticada teoria da comunicação, que segundo Lacan não existe, né? A comunicação não existe, não há diálogo, não há essa transmissão imediata de sentido. A comunicação não existe, mas tem uma fórmula não existe, mas tem uma fórmula muito sofisticada, em que o emissor recebe do receptor sua própria mensagem sob forma invertida. A gente leva um tempo para entender essa fórmula, mas talvez em termos didáticos, basta imaginar que você está diante do espelho, que tem uma superfície espelhada e tem um furo lógico desse aparelhinho estranho que é o espelho. Você estando diante do espelho, sem se mexer, sem que o seu rosto se mexa, a sua orelha esquerda está do lado direito e a sua orelha esquerda está do lado esquerdo. Há uma inversão aí. Então, já dentro desse registro imaginário, graças à falta lógica que existe nesse aparelho estranhíssimo que se chama o espelho, em que a gente pode distinguir a superfície espelhada do reflexo, do ego que nos constitui, que nos estrutura em termos narcísicos, e o furo com que consideramos essa imagem, percebemos que ela é puro reflexo, percebemos que o que chamamos de eu é um puro reflexo, que nos aponta para a nossa alienação ao outro. A noção de alienação é amplamente discutida nos 4 conceitos, no livro 11, a versão de Magno. Aqui a menção à topologia no Seminário da Angústia, que talvez seja o mais clínico de Lacan. Aqui uma figura topológica, que ilustra a banda de Möbius que está sendo desenhada, construída aqui nesse vídeo do Magno. É uma figura que tem uma certa torção que mostra que, se ela for percorrida do lado de fora, graças a essa torção, de repente, essa formiga que estava do lado de fora passa para o lado de dentro sem que haja ruptura da figura. Então, isso é apresentado como sendo a apresentação do próprio inconsciente. Quer dizer, são todas questões que vão renovando a psicanálise, numa abrangência do seu campo, de não deixar nada de fora dessa pretensão até mesmo filosófica, no sentido de dar cobertura a uma certa totalidade, a totalidade dos fenômenos, ainda que isso seja impossível. Há uma certa discussão a respeito de saber se a psicanálise é ou não uma Weltanschauung, uma visão de mundo que se aproximaria da metafísica, da filosofia, na sua pretensão de dar conta de tudo. O Freud tinha uma desconfiança muito grande dessa pretensão, considerava essa pretensão algo muito próximo da paranoia, mas o que não impediu Freud de valorizar filósofos, um deles, o grande Empédocles, o grande pré-socrático, que estaria na origem da teoria das pulsões
formulada por Freud. Amor e ódio vão juntando os elementos constitutivos do universo, né? Água, terra, ar e fogo. Enfim, o Freud tinha uma certa relação, que a gente pode dizer, uma relação produtiva com a filosofia, embora discordasse da sua pretensão de metafísica, no sentido de ser uma visão de mundo. Talvez até para controle das suas próprias disposições de explicar, de dar conta de um número muito grande de fenômenos. Isso o Freud talvez sentisse que precisasse de um freio para colocar a psicanálise no rumo de uma ciência, e não no rumo da filosofia. Essa relação entre filosofia e psicanálise é vivida de uma maneira muito particular pelo Lacan, que é chamada de a antifilosofia, uma apropriação da filosofia para os seus usos próprios, no sentido de ampliar a teoria e a prática psicanalíticas. Parece também ter sido essa posição do Magno, de fazer uma apropriação não só da linguística, da filosofia, da matemática, da literatura, toda uma teoria política, que ele chama, por exemplo, de uma polética, não é? Criando esse neologismo, para dar conta de fenômenos cada vez mais complexos, que refletem a complexidade da nossa sociedade, do nosso tipo de vida, e que levem em conta, por exemplo, o impacto da revolução digital, a inovação da teoria analítica, que pretende, desde os escritos de Lacan, em 1966, pretende se colocar à altura dos acontecimentos da contemporaneidade. E eu me lembro de ter tido a oportunidade de ter editado essa página em 1981, na morte de Lacan, e eu me lembro de ter feito essa entrevista com Magno e com Beth Milan, a propósito do que seria essa inovação, que já tinha alguns anos, desde a fundação, em 75 até 81, a morte do Lacan, já fazia algum barulho, pelo menos no Rio de Janeiro. E também em Recife, com Laberge, Jacques Laberge e Ivan Correia. Aqui a gente tem notícia, por esse título, Análise Lacaniana, que não tem um preço fixo estabelecido e nem tem um tempo de duração estabelecido, é muito em função da aplicação do tempo lógico, que tem toda uma teoria para se sustentar. Ainda que isso seja objeto até hoje de severas críticas, porque esse processo inovador foi banalizado. E é isso que nos separa desse caminho, reconhecendo que a psicanálise existe dentro de um campo marcado pela pluralidade, de várias tendências, de vários criadores, desde Freud, e que não pode se reduzir a um único discurso, a uma palavra final. Isso é o que poderia ser chamado de a morte da psicanálise. Enfim, com essa mostrando apenas uma parte da obra de alguém muito produtivo, que tem um impacto muito grande na cultura brasileira e na cultura psicanalítica, que eu estou fazendo aqui a minha homenagem crítica em relação a Magno Machado Dias e expressando de alguma maneira o meu espanto diante do silêncio ensurdecedor
que está acontecendo em relação a essa figura tão representativa da psicanálise brasileira.